Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e trago mais uma leitura direcionada para relacionamentos amorosos. Aqui você pode estar nesse momento em uma conexão, conhecendo alguém, afastado. É um vídeo que vai valer para qualquer situação. A gente vai entender o que essa pessoa que você traz no seu coração, o que o seu amor sente e pensa em relação a você nesse momento que você chega na leitura, tá? A energia é sempre válida para o momento em que você chega aqui. E a gente vai ver também o que essa pessoa gostaria de te dizer nesse momento. Então, vou te apresentar as opções e aí você faz a sua escolha. Se precisar, pausa o vídeo para fazer isso com calma. Primeira opção, a calcita ótica que eu vou usar. Veja se essa é a pedra que te atrai nesse momento. E a segunda opção, eu vou usar a selenita laranja. Essa pedrinha aqui. Veja qual chama mais a sua atenção. Faça a sua escolha. E eu inicio com a calcita ótica. Vou deixar a pedra aqui. Acho que fica visível um pouco, né? Vamos lá. Então, grupo 1, você que escolheu a calcita. Vamos começar com o que essa pessoa sente por você. Vamos descobrir o que a pessoa que você traz no seu coração sente por você, tá? Em relação a você, né? Emocionalmente em relação a você nesse momento que você chega aqui. Lembrando que essa é uma leitura coletiva. Não force nada a fazer sentido, a encaixar. Fique com aquilo que ressoa com a sua história, com o seu momento, com a situação de vocês. E se você quiser uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo. Aí sim, a gente entende exclusivamente a sua energia numa leitura totalmente direcionada para você. Então, grupo 1. A pessoa que você traz no seu coração sente por você nesse momento da leitura. Ás de copas, 10 de copas e 6 de espadas. É uma pessoa que sente... A palavra, eu tô aqui tentando entender se é isso mesmo, né? Porque a palavra que me vem é confuso ou confusa. É alguém que tem sentimentos muito positivos, muito, aqui com esse 10 de copas, né? É alguém talvez que te enxergue como aquela pessoa especial. E o Ás, a gente tem o Ás e o 10, né? A primeira e a última cartas do naipe. Me vem muito a sensação de... É como se você fosse uma pessoa completa. Você tem tudo que essa pessoa espera. Você oferece, emocionalmente falando. E aí, independente do contexto de vocês atual, pode ser que vocês estejam afastados. Pode ser que vocês tenham terminado. Ou estejam se conhecendo. E ainda assim, essa pessoa te enxerga como alguém especial, que você é capaz... Você traz em si um brilho que é como se você fosse a pessoa certa. Para alguns, talvez, na hora errada. O 6 de copas, 6 de espadas, como eu disse, né? Traz aqui essa possibilidade de uma confusão, algo mental. Aqui a gente tem muita água, mas é uma carta de espadas. É uma carta que traz emoções confusas, emoções revolvidas. A gente pode estar falando, por exemplo, aqui não é a dúvida, a confusão em relação a você. Em relação a você, isso é muito claro.
o que essa pessoa sente é muito claro. A gente tem o Ás e o 10 de copas. Mas pode ser que seja alguém que ou traz questões pessoais do passado, né? Não necessariamente em relação a outra pessoa, pode ser, mas não necessariamente. Pode ser, por exemplo, traumas de relacionamentos, mágoas de outros relacionamentos, ou até da própria vida, né, da pessoa, que fazem, talvez, por exemplo, vir um medo junto, ao mesmo tempo que sente muito e sente muito positivamente, sente um medo igualmente proporcional. Até aquele medo de quebrar a cara, de talvez isso seja bom demais para ser verdade, bom demais para ser para mim. Então esse 6 de espadas traz isso, remete a algo que tá desencaixado. Não que você não seja o encaixe perfeito, mas tá ali meio precisa ainda de entendimento, precisa de elaboração nesses sentimentos. Mais uma vez, não por você, mas pela própria pessoa, pelo que ela traz dentro dela. Mas em relação a você, são ótimos sentimentos. Só que isso aqui pode estar embaçando tudo isso. E pode, inclusive, vamos ver o que sai aqui agora mentalmente, mas pode, por exemplo, travar essa pessoa, fazer ela se afastar, fazer ela muitas vezes até agir de uma forma que te magoa. Porque por exemplo, esse medo pode ser um grande sabotador. E aí, vocês não conseguem viver uma história que poderia ser muito bonita, porque isso aqui está sendo mais forte. Vamos ver o que tem aqui mentalmente, né? O que essa pessoa pensa em relação a você nesse momento. Ás de copas. Tem duas aqui. Vamos deixar, né? Pajem. Falei ás? Pajem de copas. Ás de ouros com 3 de paus e o sol. É interessante aqui que a primeira carta, o Pajem de Copas, é uma carta que fala sobre olhar para si mesmo. É uma figura também, né, no tarô, mais inexperiente, mais imatura. Melhor dizendo, imatura. Então, a gente pode estar falando de uma pessoa que pode sentir muito, mas na hora de agir, na hora de falar, na hora de fazer esse relacionamento acontecer, na hora de se aproximar, é alguém que pode muitas vezes dar para trás. Já ouviu essa expressão? Dar para trás. Quer muito. Às vezes demonstra muito carinho, muita consideração, muito amor e de repente se retira completamente. Isso também pode te deixar muito confusa. Porque esse pajem aqui, se ele, enquanto figura, ele pode muitas vezes, pela imaturidade, parecer uma pessoa egoísta. Parecer uma pessoa que só está preocupada consigo mesma, com o próprio bem-estar. Então, é alguém que está pensando primeiro em si, depois em você. Isso já ficou claro de alguma forma aqui. Porque se é uma pessoa que se sabota, que deixa isso aqui ser mais forte do que essas duas outras energias, tá olhando só para si em primeiro lugar, realmente. Aqui a gente tem como segunda, né, carta o Ás de paus com o Ás de ouros com o 3 de paus. Eu diria que isso aqui talvez não dure muito tempo desse jeito, a configuração dessa dinâmica de vocês. Só que essa pessoa, ela tá nesse momento pensando como ela tá buscando se fortalecer aqui, limpar essa confusão. Só que ela só vai, talvez, fazer um movimento mais consistente na sua direção quando tiver certeza.
quando tiver muita certeza do que quer. Esses sentimentos aqui podem ser muito bons, mas, como eu disse, podem estar turvados. Então, pode ser alguém que aqui nem sabe o que sente exatamente. Se você fizer aquele pouquinho de pressão, do tipo, tá, o que você sente por mim? A pessoa nem sabe dizer. E não é porque ela tá fugindo, é porque ela realmente não sabe. Quantas vezes a gente não tem sentimentos que a gente não consegue expressar em palavras, porque a gente não consegue entender eles direito. É muito isso aqui. Então, existe uma intenção, aqui talvez um pouco mais inconsciente, de organizar, se organizar, amadurecer, entender e fazer esse movimento. Mas isso hoje está só ainda ali sendo... Como essa semente ainda precisa germinar para virar uma planta, para virar uma árvore e dar frutos, sabe? Tem um processo que precisa acontecer aqui. Tá acontecendo, mas hoje pode ser que você não enxergue isso, porque nem essa pessoa talvez seja capaz de ter tanta clareza assim. Com o sol aqui, como eu disse, né, a gente tem ótimos sentimentos e ótimos pensamentos também. Eu vejo esse sol como pensamentos de muita luz. É alguém que te enxerga com muitos bons olhos. Tem aqui esse calor, né, do sol, essa felicidade toda que essa carta traz. Ela é muito bonita, ela é muito feliz, muito leve. Então, é isso que está por trás de toda essa leitura. É isso que está no coração dessa pessoa. Mas não necessariamente é alguém que consegue expressar isso. E é por isso que, inclusive, o sol está aqui. O sol, como símbolo da consciência, precisa aqui, tudo isso que foi dito, essa pessoa precisa perceber isso em si mesma, precisa tirar desse lugar aqui, mais imaturo, e trazer até a consciência. Tem um caminho que precisa ser feito. Então, quando isso vai acontecer, não tem como saber. Não tem nem como saber se vai de fato acontecer, sendo muito honesta com você. Se você queria ouvir uma leitura que fala, que te traz esperança, eu diria que é para você ter esperança, mas não é para você esperar. Viva a sua vida. Porque essa pessoa aqui precisa amadurecer, precisa passar por esse processo. E isso é algo que depende dela, da vontade dela. Não depende de você. Então, viva a sua vida. Eu vou tirar aqui, por fim, o que essa pessoa gostaria de te dizer nesse momento, seja, né, porque não pode falar, seja porque não consegue, talvez aqui porque não consiga, mas é algo que, vamos ver, né, que sai aqui, que essa pessoa te diria ou gostaria de te dizer. Para você do grupo 1, que essa pessoa gostaria de te dizer. O sol novamente, confia, você está sendo guiada. Já vou falar um pouquinho sobre as frases, tá? Deixa eu só tirar, vou tirar 3 também para não ficar um vídeo muito grande. Tem muita coisa acontecendo internamente. Novas oportunidades no caminho. Essa leitura, como eu acabei de dizer, ainda reforça o que eu disse. Não espere. Tenha esperança, sim. Aqui é para ter esperança. Mas não espere. Você também precisa de trabalho. Se vocês não estão juntos, se for o caso, né? É porque você também precisa de fazer um trabalho interno. Então, é uma leitura positiva que traz uma esperança, sim. Novas oportunidades surgindo no futuro para vocês se encontrarem no momento certo, para vocês se unirem, se conectarem e, de fato, criarem esse vínculo, esse laço, se assim você quiser, né? Então, essas oportunidades, elas vão surgir. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Mas, hoje, tem muita coisa acontecendo dentro dessa pessoa. Tem muita coisa que ainda precisa ser elaborada. Então, como eu disse, não espere. Mas não é por falta de sentimentos, não é por falta de querer.
é só por falta de maturidade. Esse sol aqui, mais uma vez, né? Confia que você está sendo guiada. Você, levando para esse lugar da esperança, levando para esse lugar de que tudo isso aqui vai se organizar, tem a tendência, né, a se organizar, tem amparo espiritual também, tem talvez até um propósito desse encontro de vocês, não foi à toa, você não tem sentimentos e a pessoa não tem sentimentos por você à toa, tudo isso tem uma razão de ser. Mas confia que tudo vai acontecer na hora certa. Como eu acabei de dizer, é um processo que você também precisa passar, por algum motivo. Mesmo que você se sinta pronta, você também tem algo a elaborar internamente. Então aproveita esse momento. Como eu disse, vai viver a sua vida. Porque é assim que você faz esse trabalho interno aqui. Você, assim como essa pessoa, precisa de autoconhecimento. Precisa sim olhar para si, não pelo viés imaturo, mas pelo viés do autoconhecimento, para se reconhecer, para se descobrir. Você é a pessoa. E é isso. Essa é a mensagem. Não vou elaborar muito mais não, né? Para o vídeo não ficar maior ainda. E espero que eu tenha trazido uma mensagem positiva para você. Minha intenção é sempre essa, né? Eu fico muito feliz quando o desenrolar é tão positivo assim, que eu vejo aqui. Nem falei, né? Esse 3 de paus aqui, ele traz exatamente essa vontade, vontade de se mover na sua direção. Então, tudo aqui tá muito conectado, muito apontando para esse resultado positivo. Confia e só vai viver a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para saber, né, sempre que tiver vídeo novo. E te convido também a me seguir lá no Instagram. É uma conta fechada, tem conteúdos exclusivos que eu posto lá, diferentes do que eu trago pra cá, né? A gente lá fala muito mais sobre reflexões terapêuticas, sobre simbologia, sobre sonhos. De vez em quando eu trago até mini leituras, então se você sentir vontade de fazer parte dessa egrégora, o link vai ficar aqui embaixo. É só solicitar que eu te aceito. É isso. Espero você no próximo vídeo. Grupo 2, você que se conectou com a selenita laranja. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai então para a sua leitura, para descobrir o que a pessoa que você traz no coração sente e pensa em relação a você nesse momento e o que ela gostaria de te dizer. Também no final, com outro oráculo, eu vou tirar algumas frases. E vou começar com os sentimentos dessa pessoa por você nesse momento. Claro que é uma leitura coletiva, não precisa forçar nada a encaixar na sua história, na sua situação. Você sempre pode fazer uma leitura particular, que aí sim a gente investiga a sua questão exclusivamente, né, e traz a mensagem que de fato é para você, sem ruídos. E, enfim, se você tá aqui também, nada é por acaso, né? Tem algo que vai servir para você, mas não precisa forçar. Então, grupo 2. O que essa pessoa que você traz no coração sente por você? A força, a lua, e a temperança. Nossa, 3 arcanos maiores. Os sentimentos em si podem nem ser tão conscientes assim. Mas aqui tem um poder gigante. É algo forte, literalmente, porque a gente tem a força aqui. A força, o que eu ia falar sobre ela, né, como foi a primeira carta que virou, a primeira palavra que me veio à mente quando eu olhei para essa carta foi em relação a instinto. Então, ela pode remeter, por exemplo,
há uma atração, não necessariamente sentimentos, mas uma atração, é como se você fosse um imã, vocês fossem um imã. Com a lua, como eu disse, pode até ter sentimentos, mas a princípio, pelo menos, é muito confuso. Seja porque vocês já têm uma história e algo aconteceu, seja porque vocês ainda estão se conhecendo, ou alguma coisa nesse meio termo, né? A lua é regente das emoções, né? Das nossas águas, do nosso campo emocional, do corpo emocional. Então, existe algo aqui. Em relação a sentimentos, sim. Eu diria que muito. Só que é confuso. Ou essa pessoa tá no inconsciente. Essa pessoa... Eu vou dizer que, para uns, essa lua representa... Essa pessoa sente muito. Tem muita coisa lá dentro do coração dela, né? Mas ela talvez possa até ter escolhido colocar sabe? Tirar da consciência. Esconder. Deixar no canto. Não olhar tanto para isso agora. Para outros, é uma questão de ainda não conseguir, não ter tido acesso a tudo isso. Então aí depende do que você já viveu ou nunca viveu com essa pessoa, né? Depende da história de vocês. Mas que existem sentimentos, isso é um fato. Assim como existe esse impulso aqui, é muito instintivo. Me vem muito como essa conexão pode ser uma das sensações que essa pessoa tem, e você também, de que é uma conexão que foge do padrão, de tão forte que é. Acaba que até pela lua, né? Um tá sempre orbitando ao redor do outro, ou você, em relação a essa pessoa, você pode tentar muitas vezes. A gente tá vendo aqui o que essa pessoa sente, né? Mas vamos colocar eu tô colocando dessa forma porque pode ser invertido, sim. Aqui nesse caso é muito fácil ser invertido. Enfim, você pode dar um jeito de se afastar, mas de repente, quando você se dá conta, você tá de volta no universo dessa pessoa, pensando nessa pessoa. E eu acredito que isso aqui pode ser, né, dessa pessoa em relação a você também. Ela tenta fugir, ela tenta se afastar, mas você vê que de vez em quando ela volta, ela retorna para sua vida, ela tá presente, ela se faz presente novamente. Mesmo que ela sequer entenda o que sente por você, ela é atraída para perto. É muito forte o que tem aqui. E com a temperança, né, finalizando aqui essas 3 primeiras cartas, a temperança é uma carta que fala sobre algo que é lento, a paciência, né, em si. Também é aqui muito interessante que essa carta, né, dessa paciência nesse tarô, ela tem o sol e a lua nas mãos, a figura. Normalmente a temperança carrega 2 taças, que ela verte a água de uma para outra, mas aqui é o sol e a lua. Então, mais uma vez, fazendo essa referência à lua aqui, esses sentimentos, tudo que essa pessoa sente em relação a você, muitas vezes vem à tona e volta para o inconsciente. E de repente vem de novo e volta, seja porque ela se força a se retirar, seja porque as circunstâncias acabam levando para isso, sabe? Aquele tipo de situação em que você acredita, tá lá, tá começando, tá se dedicando, de repente a vida desmorona, começa a vir um monte de situação que acaba afastando. A vida, né, vai acontecendo e de repente, sei lá, é chamado para trabalhar num outro estado, e aí o outro sofre um acidente, sabe? Coisas assim, essa coisa de história de filme, de desencontros. Pode ser isso que rola aqui. E isso contribui para essa confusão, do tipo, se a atração é tão grande, ao mesmo tempo, por que tudo dá tão errado? Aqui, a temperança ela também fala sobre tempo divino. As coisas vão se encaixar, mas talvez não seja a hora ainda. E isso gera dúvida, gera confusão, do tipo, se a atração é tão grande, era pra gente estar junto? Se a gente não tá junto, é porque não é pra ser?
Só que aqui tem algo. Então, por isso que eu não vejo, não são cartas que trazem os sentimentos em si. Talvez nem tenha dado tempo de vocês construírem sentimentos de amor, né? O carinho e tudo mais. Talvez essa conexão aqui nunca tenha nem começado de fato, né? Do relacionamento em si. Para alguns eu acredito que pode ser sim. Que vocês já tentaram, já começaram e já terminaram, ou várias vezes, ou estão afastados nesse momento. Mas para muitos, pode ser que nunca tenha iniciado. E isso gera cada vez mais dúvida, né? Complexa essa energia aqui. Assim, esse grupo realmente, se você não se identificou com isso, não é para você essa leitura. Definitivamente. Porque isso aqui, quem vive sabe exatamente do que eu tô falando. E vai saber que é a sua história. Mesmo que eu não tenha dado muitos detalhes, né? Eu tento sempre deixar bem aberta a leitura. Afinal, é coletiva. Mas você vai se identificar com essa sensação. Até porque se a gente tá falando dos sentimentos da outra pessoa, você também você sente o mesmo aqui. Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Vou ficar só com a primeira, que é o diabo. Quando eu falei aqui sobre atração, eu hesitei. Eu ia falar sobre falei sobre impulso, né? Uma atração. Eu ia falar sobre desejo. E aí eu pensei aqui, desejo é uma palavra muito associada à carta do diabo. Então eu vou guardar ela, vou falar conexão, vou falar atração com a força, né? Essa força instintiva. Não vem de um lugar racional, vem da força do corpo. E aí o diabo sai aqui. Isso aqui tá tudo conectado. O que essa pessoa sente e pensa. Eu acho que essa lua aqui, ela diz muito sobre isso tudo. Sobre essa conexão, né? De sentir e pensar. Essa confusão toda. 2 de paus. E o mago. Então, é exatamente isso. Esse mago aqui claramente reforça tudo que eu acabei de falar. O mago é o sacerdote, é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, né? Entre o espiritual e o material. Essa conexão, ela é muito forte. Então, os pensamentos dessa pessoa estão conectados a toda essa percepção que eu trouxe até aqui. A conexão de almas, a conexão, essa atração inexplicável. Isso tudo tá aqui. Assim como no diabo, como eu acabei de falar, né? O desejo, o querer investigar essa história. Por que que eu sinto isso? Por que eu tô me sentindo assim? O que que essa pessoa tem que mexe tanto comigo? Tô falando aqui da pessoa em relação a você. Mas eu acredito que é você em relação a essa pessoa também. Totalmente espelhado. Mas, né? Vamos falar do que ela sente e pensa. Essa curiosidade, essa dúvida. Por que isso? Por que essa atração? Será que é só desejo? Será que é só atração? Porque isso, eu acredito que esse é um pensamento que passa na cabeça dessa pessoa. É alguém que pode hoje acreditar que é mero desejo. Dependendo do nível de consciência, né? Se é uma pessoa que tem muita autoconsciência, ou uma pessoa até mais espiritualizada, né, ou pouco espiritualizada, ela pode não levar para esse lado. Ela sequer cogita a possibilidade de ser de fato uma conexão de almas. Ela não sabe o que é isso. E isso dificulta ainda mais, né? Porque pode ser alguém que simplesmente tá vivendo a vida, tá levando, não tá nem aí, sente, mas não dá muita trela para isso. Do tipo, se eu tô sentindo, eu vou ver onde isso me leva, eu vou investir. E por quê? Dependendo desse nível de consciência, pode ter um medo. Como que eu vou perder o controle desse jeito? Eu vou me afastar. Dependendo aí das características de personalidade. Pode ser aqui uma pessoa muito confusa por si só e muito
palavra que me vem é rígida, mas sabe aquelas pessoas que precisam tudo precisa fazer muito sentido, tudo precisa passar pelo racional. E se isso aqui não está fazendo sentido, ela simplesmente ignora. Ela não se permite viver, não é uma pessoa que se entrega ao sentir, não é uma pessoa que ouve a própria intuição, não necessariamente, né? Então, isso contribui para todo esse movimento de afastamento. Não só a vida em si, como eu disse, né? As coisas vão acontecendo e de repente vocês estão distantes. Pode ser a própria pessoa que repele. Quando sente medo e repele. Então é muito complexo. Não falei do 2 de paus, né? E na verdade eu não concluí, porque eu juntei uma coisa com a outra, né? O sentir e o pensar. Mas aqui a gente tem, talvez, lentamente, isso saiu no grupo 1 também, esse processo. Aqui no pensar a gente vê um processo acontecendo, só que pode ser muito lento, de aproximação dessa consciência, de alguém que está passo a passo, um degrau depois do outro. Aqui a gente tem uma escada, ela está expandindo, ela está ampliando essa consciência mais sutil, está num processo de expansão consciencial, com esse 2 de paus aqui também. Esse 2 de paus, nos pensamentos, me fala sobre alguém que pensa em se aproximar, que pensa muitas vezes em se é o momento, será que não é agora? Por isso que eu acredito que eu até falei antes aqui, né? Pode ser que, de repente, você vê que essa pessoa está ali ao seu redor de novo, se afasta e de repente volta. Porque tem algo que puxa. E esse 2 de paus fala sobre isso, sobre essa reaproximação. É uma carta de anseio por esse movimento. Então eu acho que sim, passa pelos pensamentos dessa pessoa chegar, se aproximar, até muitas vezes ficar, para ver onde isso leva. Só que, como eu venho dizendo, dependendo do nível de consciência, pode ser que isso não se sustente. E aí, quando você menos espera, essa pessoa se afasta e tudo desanda. Mas não quer dizer que isso não esteja nos pensamentos dele ou dela. Tá. Só que nem sempre é necessariamente tão forte o suficiente para ficar. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Outra coisa, um outro detalhe. Esse hierofante aqui, pela expressão dele, por essa figura tão feliz, tão positiva aqui, em relação aos pensamentos dessa pessoa, em relação, né, o que essa pessoa traz nos pensamentos em relação a você, não são maus pensamentos, tá? Não é alguém que, quando chega perto, por exemplo, pensa assim, não vale a pena, eu vou me afastar. Não é isso. Pelo contrário, é tão forte, é tão potente, é tão profundo, que talvez essa pessoa nem dê conta. E aí ela acaba fazendo isso. Mas não é que ela pense algo negativo. Não é. Vamos ver, então, o que essa pessoa te diria. Se ela está ou não na sua vida, né, independente disso, o que ela te diria nesse momento, que ela gostaria que você soubesse. Vamos ver o que sai. Eita. A confusão só existe fora. A lua. É engraçado, agora que eu me dei conta, no grupo 1 saiu a carta do sol e no oráculo saiu o sol de novo. E aqui, no grupo 2, a gente tem a lua e a lua de novo. Olha só que coisa. A confusão só existe fora. Falei da confusão aqui, né? A confusão mental, não compreender certas coisas. E eu diria que essa frase te lembra que tudo isso que eu falei, na verdade que não. Ela lembra tudo isso que eu falei sobre o nível de consciência.
Quanto mais essa pessoa se permitir, e vou repetir algo que eu disse no primeiro grupo. Tudo que eu falar aqui não depende de você. Tudo que eu falo sobre essa pessoa é dela. Então, a confusão que essa pessoa sente nesse momento é responsabilidade dela. Quanto mais essa pessoa se permitir passar por esse processo, se entregar, se tornar mais iluminada nesse sentido de expansão, de consciência e tudo mais ela vai percebendo que a confusão só existe fora. Quanto mais ela se interiorizar, olhar para o que sente, olhar para o que é sutil, se entregar ao desconhecido, ao inconsciente, mais ela vai se dando conta do que ela está sentindo, do que significa essa conexão. Só que isso depende dela. Depende da vontade, do querer dessa pessoa e não de você. Você pode estar do lado dela, segurando a mão dela e falando, vamos. Ela precisa querer. Então, é por isso que você precisa saber disso aqui. O que mais? Se conecte às suas raízes. Voa pra cá. Eu tenho medo de pôr tudo a perder. Essa frase para encerrar, né? Controle apenas a sua mente, eu acabei de falar. É tudo responsabilidade da pessoa. E você controla a sua vida, o que você faz. Em relação a isso, né? Se você espera, você decide. Você pode ouvir tudo isso e falar, eu esperei já demais, não espero mais. E vou viver a minha vida. Ou você pode ouvir toda essa mensagem e falar, era tudo que eu precisava saber para entender que vale a pena ficar e esperar. Não sei qual vai ser a sua reação. Mas a mensagem era isso que você precisava ouvir. Aqui, quando vem essa frase, se conecte às suas raízes, serve para você? Sim, para você fazer esse movimento de autoconhecimento, de curas emocionais, curas ancestrais, por que não? De padrões ancestrais, cura, quem sabe, se a gente está falando aqui de uma conexão de almas, eu, pelo menos, não sei você, eu acredito em outras vidas. Então, por que não ser uma conexão de outras vidas? Que precisa passar por esse movimento de cura. Então, aqui a gente pode estar falando disso, né? Esse se conectar em relação à cura. Não só das suas memórias do seu passado, dessa vida, ou memórias ancestrais, mas memórias que estão impregnadas no seu espírito. E o mesmo vale para essa pessoa. Quando eu disse, né, é algo que essa pessoa gostaria de te dizer, que é o eu superior dessa pessoa te dizendo, ele ou ela também está num processo de cura, também precisa passar por isso tudo. Como eu disse antes, é espelho. Tudo isso que você sente, que você pensa e que você experiencia em relação a essa conexão, essa outra pessoa também. Seja de sentimentos, seja de caminho de vida. Então, essa frase também está aqui para te lembrar desse espelhamento. E essa aqui, não preciso nem explicar muito, né? Quando essa pessoa tem essa intenção de te falar que tem medo de pôr tudo a perder, é muito claro do porquê que talvez ela nunca se permita viver essa história, porque seria doloroso demais perder. Então, é mais um lembrete de que é preciso passar por esse processo de cura para, no momento certo, tempo divino, temperança. Aqui nesse oráculo, eu tenho essa frase, eu não vou achar assim tão fácil. Mas a frase da temperança é exatamente essa. Confia no tempo divino. É claro que eu não vou achar. Confia no tempo divino. Tudo acontece na hora, no momento, no lugar certo. No momento em que as duas partes estiverem prontas para viver aquilo que vocês precisam viver juntos. E não só em relação a amor, a felicidade, mas em relação aos aprendizados também. Afastados, vocês estão passando por um aprendizado e quando vocês vierem a se conectar para realmente viver a história juntos de vocês,
ali também vai ter aprendizado, a partir daquele momento, no caminhar juntos, lado a lado. Então, tudo aqui tá acontecendo do jeito que precisa acontecer. Tudo isso tá indo conforme o planejado. Mas isso não quer dizer, né, que essa pessoa e até você não tenha esses sentimentos, esse medo, essa insegurança muitas vezes. Aqui o chakra base, o raiz, é exatamente o nosso centro de força do nosso ser, né, que se conecta às questões de segurança ou insegurança, né, de medos. Tudo isso tá nesse lugar. É aqui que a gente guarda todas essas informações. Então, claramente conectado aqui. O medo, ele faz parte desse movimento, até como lugar que precisa de cura, para então cada um estar pronto. E aí eu deixo de dica final para que você investigue os seus medos em relação a conexões, em relação ao amor, em relação a você, né, a sua própria vida, as suas questões de segurança, autoconfiança, tudo isso. Pode ser aqui uma dica para você trabalhar esses temas nesse momento, que isso contribui para a conexão. É isso. Espero que eu tenha feito uma leitura que faz sentido. Ela é bem forte e bem específica, né? Não vai ser todo mundo, eu espero, que nem todo mundo se identifique até, porque a gente também, como eu disse lá no início, precisa de discernimento para entender que nem toda conexão, nem toda pessoa que você encontra pelo caminho, por mais que você se sinta completamente atraída, nem sempre essa conexão, ela é uma conexão de alma nesse sentido tão profundo que a gente está vendo aqui. Ela é apenas uma projeção. Isso também é informação importantíssima, mas é projeção e não conexão de alma. Então é importante a gente saber o que é pra gente e o que não é. Não force a barra. Isso aqui é muito profundo para ser, assim, para absolutamente todas as pessoas que estão na face da Terra nesse momento, sabe? Então, esteja atenta para não criar ilusões, tá? Eu gosto sempre de falar esse tipo de coisa, porque a gente precisa muitas vezes colocar o pé no chão, né? Eu não tô aqui para fazer uma leitura que te fala algo tão bonito, mas que é uma grande ilusão, porque não é a sua verdade. Às vezes até não em relação a essa pessoa que você pensou. Você pode ter essa conexão que está em um outro lugar, que você às vezes nem conheceu ainda, sabe? E aí você está alimentando uma expectativa em relação a uma pessoa que, na verdade, você só está precisando trabalhar as suas questões. E essa pessoa só está te mostrando aquilo, não é até karma, muitas vezes, sabe? Então, cuidado. Eu gosto de muitas vezes ser desagradável, mas pelo menos eu tenho a consciência tranquila de que eu não tô aqui iludindo ninguém. É isso. Precisava dizer isso. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, se você gosta de leituras assim, né? Porque tem muitas pessoas que falam apenas o que você quer ouvir. Não é o meu caso. Aqui você não vai encontrar só isso, não. Muitas vezes a leitura é bonitinha, mas nem sempre é. Eu pego e coloco o dedo na ferida. Se você quer esse tipo de coisa, eu te convido, inclusive, a me seguir lá no Instagram, que eu trago conteúdos nesse sentido mais terapêutico. É uma conta fechada, solicita que eu te aceito e vamos seguir juntas, trabalhando o nosso interior na nossa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. É isso. Te vejo no próximo vídeo.